Seja bem-vindo! Nesta jornada, você será capaz de entender como funciona o processo de modelagem de dados e normalização, e a importância dessas técnicas na criação de bancos de dados eficientes e organizados. Muitas pessoas que tentaram projetar bancos de dados sem o conhecimento adequado da modelagem e normalização de dados enfrentaram problemas com a duplicação de informações, inconsistências nos dados e baixa performance em consultas. Vamos lá! A modelagem de dados é uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas, representando de forma estruturada e abstrata as informações que serão manipuladas por um software. Trata-se de um processo no qual são definidos os dados relevantes para a aplicação, suas inter-relações e as regras que regem seu uso, proporcionando uma visão clara da organização das informações. Essa abordagem é essencial para garantir que o sistema reflita corretamente as necessidades do negócio e que seus dados sejam armazenados e gerenciados de maneira eficiente e coerente. Existem três tipos principais de modelagem de dados, cada um com um nível específico de abstração e finalidade: a modelagem conceitual, a lógica e a física. A modelagem conceitual é a mais abstrata, focando na representação das entidades e relacionamentos sem se preocupar com detalhes técnicos de implementação. Nessa fase, utilizam-se diagramas como o diagrama entidade-relacionamento para facilitar a compreensão das conexões entre os dados e garantir que as necessidades dos usuários e do negócio sejam contempladas. A modelagem lógica, por sua vez, representa os dados de forma mais estruturada, considerando as restrições que serão aplicadas no banco de dados, mas ainda sem definir aspectos específicos da tecnologia usada. Nessa fase, entram em cena conceitos como normalização e chaves primárias e estrangeiras, que garantem a integridade e coerência das informações. É um passo intermediário entre a visão abstrata e a implementação prática, preparando o terreno para a etapa seguinte. Já a modelagem física se concentra nos detalhes de como os dados serão armazenados no sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, escolhido. Essa etapa envolve a definição de tabelas, índices, tipos de dados e otimizações específicas para o banco utilizado, considerando aspectos como desempenho e espaço de armazenamento. A modelagem física transforma o modelo lógico em uma estrutura técnica executável. A sua importância no desenvolvimento de sistemas vai além da organização das informações. Ela permite uma comunicação clara entre os desenvolvedores e os profissionais de negócios, evitando mal-entendidos e erros ao longo do projeto. Além disso, a modelagem bem feita facilita a manutenção e a evolução do software, pois oferece uma base sólida e organizada que pode ser adaptada conforme novas necessidades surgem. Essa prática também contribui para a consistência dos dados e a eficiência no acesso às informações, evitando redundâncias e problemas relacionados à integridade. A modelagem de dados é um pilar essencial para a construção de sistemas eficazes e alinhados às demandas dos usuários e da organização. A modelagem de dados é um processo essencial no desenvolvimento de sistemas, e diversas ferramentas e técnicas são utilizadas para garantir uma estrutura clara e eficiente dos dados. Entre as técnicas mais conhecidas, destacam-se o diagrama entidade-relacionamento, DER, e a Unified Modeling Language, UML, que permitem a visualização e o planejamento da estrutura dos dados. Além disso, ferramentas especializadas como MySQL Workbench e RStudio oferecem suporte ao processo, facilitando desde a modelagem até a implementação e manutenção dos bancos de dados. Esses recursos são fundamentais para promover uma comunicação eficiente entre equipes de negócios e tecnologia, alinhando a modelagem de dados às necessidades do projeto. O diagrama entidade-relacionamento, DR, é uma representação gráfica que ilustra as entidades envolvidas em um sistema e seus respectivos relacionamentos.
As entidades representam objetos ou conceitos com significado para o contexto de negócio, como clientes, produtos ou pedidos, enquanto os relacionamentos mostram como essas entidades estão conectadas. A UML, por sua vez, é uma linguagem de modelagem visual que oferece uma abordagem mais abrangente, capaz de integrar dados e processos. Embora a UML seja amplamente utilizada para modelar processos e fluxos de trabalho, seus diagramas de classes são particularmente úteis para a modelagem de dados em sistemas orientados a objetos. Além das técnicas de modelagem, existem várias ferramentas no mercado que ajudam a implementar e documentar bancos de dados. O MySQL Workbench é uma solução integrada que permite criar diagramas ER, desenvolver scripts SQL e administrar bancos de dados MySQL. Ele é ideal para projetos que utilizam esse sistema e oferece funcionalidades como engenharia reversa, que transforma bancos existentes em diagramas visuais. Já o ER Studio é uma ferramenta mais robusta, utilizada por grandes empresas que precisam gerenciar bancos de dados complexos. Ela oferece recursos avançados para modelagem lógica e física, permitindo a integração entre diferentes sistemas e bancos. Outra ferramenta relevante é o DBSchema, que se destaca por sua capacidade de trabalhar com múltiplos tipos de bancos de dados e por sua interface intuitiva. Ele é útil em projetos que envolvem ambientes heterogêneos e permite criar diagramas interativos que facilitam a validação do esquema do banco de dados. Ferramentas como essas garantem que o processo de modelagem seja eficiente e bem documentado, facilitando a manutenção e a evolução do sistema ao longo do tempo. Deste modo, o uso de técnicas como o DER e a UML, aliado às ferramentas de mercado, proporciona uma base sólida para o desenvolvimento de sistemas robustos, eficientes e alinhados às demandas do negócio. O processo de normalização de dados é uma técnica essencial para a organização eficiente das informações em um banco de dados. Trata-se de um conjunto de princípios que visa estruturar os dados de forma lógica, eliminando redundâncias e assegurando a integridade das informações. A normalização permite que cada dado seja armazenado uma única vez, reduzindo o risco de inconsistências e otimizando o desempenho do banco de dados durante a manipulação de informações. A importância da normalização reside principalmente na redução de redundâncias, ou seja, na eliminação de dados repetidos que possam gerar inconsistências e aumentar o custo de armazenamento. Quando um banco de dados contém informações duplicadas, ele se torna mais suscetível a erros e a inconsistências, pois a alteração de uma instância de dado pode não ser replicada corretamente nas demais. Por conseguinte, a normalização previne esse tipo de problema ao organizar os dados em diferentes tabelas e estabelecer relacionamentos claros entre elas, o que também melhora a performance nas consultas. Embora a normalização seja fundamental para manter a integridade e a consistência dos dados, existem situações em que a desnormalização pode ser adotada como estratégia. Este é o processo de reverter parcialmente a normalização para melhorar a performance em determinadas operações, especialmente em sistemas que demandam consultas frequentes e de alto desempenho. Isso ocorre porque a normalização, ao dividir os dados em várias tabelas, pode aumentar o número de junções necessárias durante as consultas, impactando negativamente o tempo de resposta. No entanto, a desnormalização é uma estratégia válida em cenários nos quais a performance se torna prioridade, permitindo que a organização dos dados seja ajustada de acordo com as necessidades específicas do sistema. A compreensão equilibrada entre os benefícios da normalização e os casos em que ela é vantajosa garante a criação de bancos de dados robustos, otimizados para diferentes contextos de aplicação. Bons estudos e até logo!